Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, então nós seguimos com a nossa catequese. No último encontro, nós estávamos falando sobre o capítulo 2 da parte inicial do Creio, falando a respeito da revelação, isto é, Deus que vem ao encontro do homem. E nós apresentamos as etapas da revelação, desde Noé até a plenitude dos tempos, com a chegada do Filho unigênito. Hoje nós vamos continuar a segunda parte, o artigo 2, a respeito da revelação. Porque assim, Deus, na história da salvação, Ele, para se dar a conhecer, como nós vimos, Ele foi progressivamente preparando o seu povo por etapas, a fim de que as pessoas pudessem abraçar e acolher aquele que viria em seu nome, Jesus. Tendo ele chegado, vindo a esse mundo, assumido a forma humana, como nós vamos ver adiante, Jesus, portanto, no seu ministério, com os seus apóstolos, conclui a etapa da revelação universal. Nós fizemos a distinção no último encontro daquilo que é a revelação universal e daquilo que é revelação particular. As revelações universais, ou seja, aquelas que são manifestas pelo Filho de Deus, devem ser cridas por todos os católicos. As revelações privadas, elas são experiências que as pessoas fazem, mas esta revelação privada precisa estar associada ao conteúdo da fé revelado na revelação universal. No artigo 2, a partir do marginal número 74, nós vamos começar a falar como se dá essa transmissão da revelação divina. Então, agora aqui nós vamos ver basicamente aquilo que nos identifica como católicos. O que nos faz ser católicos é justamente este aspecto da transmissão da revelação divina, e nós vamos ver o porquê. Então, primeiro o texto começa recordando a carta de São Paulo a Timóteo. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então esse é o desígnio de Deus na sua benevolência, que todos os seres humanos sejam salvos. E esse conteúdo que foi revelado ao longo dos séculos, ele nos é dado através de alguns instrumentos, dos quais nós vamos ver. Qual é a primeira forma pela qual Deus se utiliza para transmitir, ao longo dos séculos, esta revelação que foi realizada no seu Filho Jesus? O primeiro instrumento está aí, no número 75. Tradição apostólica. Isso daqui é o que justamente, irmãos, nos caracteriza como católicos. O protestante não aceita isso daqui. Então, os nossos irmãos protestantes, eles têm somente um princípio. Qual é o princípio protestante? Sola Escritura. Só vale a Escritura. O protestante não aceita o princípio da tradição da igreja. Só que nós vamos ver que a própria Sagrada Escritura, que vai ser o próximo ponto abaixo da tradição apostólica, a própria Sagrada Escritura, ela se constitui dentro da tradição da igreja. Então, mesmo que um protestante de alguma forma negue a tradição, negue o magistério da igreja, o que é a palavra magistério? Ensinamento, né?
o ensinamento da igreja, ele aceita, porque a Bíblia que ele utiliza para o culto, para pregar o evangelho, ela é constituída dentro de um lugar. Qual é o núcleo onde a Bíblia se constitui? Igreja católica. A Bíblia foi escrita para católicos e tem que ser lida com o conteúdo católico. Por isso que toda a interpretação da Escritura feita fora da fé da igreja, ela vai se tornar uma tragédia, como a gente vê na interpretação de muitos protestantes. Então, primeiro aspecto da transmissão da revelação divina é tradição com T maiúsculo. Na verdade, nós católicos temos 3 princípios, como nós vamos ver abaixo, que são, vamos dizer, como que 3 tripés que sustentam a nossa fé católica. Primeiro tripé, tradição. Segundo tripé, escritura. Terceiro tripé, magistério. Nós vamos ver cada um deles nesse encontro. Então, primeiro a tradição da igreja, depois a Sagrada Escritura, em seguida o magistério da igreja. Vamos olhar primeiro então a tradição apostólica. Os apóstolos transmitiram aquilo que receberam. Se vocês forem a um texto de São Paulo, tanto no capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, como no primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11 ou 10, quando ele narra a última ceia, São Paulo diz assim: aquilo que eu recebi, eu vos transmiti. Isso é a tradição. Eu recebo a fé e transmito a fé. Isso acontece muito família, né? O pai vai e transmite a fé para o seu filho. O filho vai e transmite para o seu filho. E assim vai acontecendo. Isso é transmissão, isso é tradição. É a transmissão de um ensinamento. Comecemos o número 75. Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, olha o que diz aqui, ordenou aos apóstolos que o evangelho prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Então, Jesus ordenou aos apóstolos que transmitissem. Mateus capítulo 28, dos versículos 16 a 20. É a conclusão do Evangelho de Mateus. Jesus, ao concluir o seu Evangelho, Mateus, melhor dizendo, ao concluir o Evangelho, ele coloca lá a palavra de Jesus. Ide, ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus ordena aos seus apóstolos, saiam pelo mundo, eu ordeno, preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho e ensinem as pessoas a conhecer. Isso é parte da tradição. Só que a pregação apostólica, no início da igreja, como que ela aconteceu? Ela aconteceu de 2 formas. Então, pegamos o número 76. Como que acontece a pregação apostólica? 2 modos. Qual é o primeiro modo? Tradição oral. Essa é a tradição mais antiga, gente, que existe. Por quê? Olha o que é a transmissão através da tradição oral. Nós vamos ter 2, né? A oral e a escrita. Vamos começar pela oral. Oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então vamos pegar, mais ou menos historicamente, Cristo morre por volta do ano 33, 35. Não existe uma precisão ali. O primeiro texto escrito do Novo Testamento, qual foi? Primeiro texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Isto, muito bem. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o texto mais antigo escrito. Foi escrito por volta do ano 50.
Veja, se Jesus morre ali por volta do ano 30, 35, nós temos um intervalo de 15 anos sem texto. Como é transmitida a fé? Oralmente. Então vai lá os apóstolos e fazem uma pregação. Os apóstolos vão na outro lugar, fazem a pregação. São Paulo, por exemplo, depois da experiência que ele faz no caminho de Damasco, né, com Jesus, e aquele encontro muda definitivamente a vida de São Paulo se torna um propagador do Evangelho. Basta a gente ler os Atos dos Apóstolos. São Paulo vai para Éfeso, Corinto, Colossos, não para. Aquele homem ficou viagens missionárias incessantes, trabalhando de sol a sol para pregar o Evangelho. Só que nós não temos texto escrito. Aí São Paulo vai escrever mais tardiamente, sem saber que ele estava escrevendo Bíblia, gente. Ele vai escrever uma carta para a comunidade de Tessalônica, fazendo advertências àquela comunidade a respeito da vinda do Senhor, conclamando aquela comunidade a mudar de vida. Então ele escreve uma carta porque ele não pode ir pessoalmente. Mas veja, antes disso, pergunto-lhes, a igreja sobreviveu sem Sagrada Escritura por quanto tempo, pelo menos? Por quase 15, 20 anos. Não tinha Bíblia. As pessoas não se reuniam como nós, estamos bonitinhos aqui, com o catecismo tudo organizadinho, tudo certinho. Não. Você tem a pregação dos apóstolos, a transmissão oral. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Nem imprensa. Né? A imprensa é uma invenção do século 14, 15. Então, tudo escasso. Não tem luz elétrica, não tem som. É no gogó. Né? Os apóstolos rezavam à meia-noite, né? Os Atos dos Apóstolos diz muito isso. Que os apóstolos gostavam de rezar meia-noite. E eles iam na escuridão ao templo para rezar. Então, veja. 15 anos sem um texto. Toda a tradição é mantida de que forma? Oralmente. E não tinha protestante também nesse período, né? Protestante bem tarde. O protestantismo surge depois da imprensa, século XVI. Um século depois do surgimento da imprensa. Aí é fácil pregar o Evangelho, depois do surgimento da imprensa, ter uma Bíblia pronta e sair gritando para o mundo. Mas quem teve que lutar lá atrás para conservar esse patrimônio, quem foi? A Igreja Católica, né? Então, é isso que nós chamamos de tradição. Por isso que vocês veem, quando a gente fala, é a tradição da igreja. Quando a gente usa a palavra tradição da igreja, nós estamos olhando para isso daqui. Para aqueles que transmitiram o conteúdo da fé de maneira oral, porque era o único meio pelo qual se tinha para transmitir. E ninguém pensava, São Paulo, eu vou escrever uma carta para Tessalônica, vai fazer parte da Bíblia. Depois, não, nenhum deles estavam com intenção de escrever Bíblia. Eles estavam escrevendo cartas, chamando a atenção, repreendendo a comunidade por uma coisa ou outra, e depois a igreja, mais tarde, como nós vamos ver lá na frente, ela vai definir os cânones do Novo Testamento. É ela quem vai dizer, olha, os 27 livros, como a gente vai ver quando estudar a Sagrada Escritura, que é o próximo tópico, esses são os 27 livros do Novo Testamento. Tal e qual, você vai lá, pega numa Bíblia protestante, eles aceitam. Eles não aceitam evangelhos apócrifos, porque nós não aceitamos. Eles não aceitam nenhuma das cartas que nós não aceitamos. Eles aceitam tudo que nós aceitamos. Porque quem definiu? A tradição da igreja. Aqueles que eles chamam de Babilônia, que eles chamam de usurpadores e tudo mais. Muito bem. Então, o primeiro modo é a tradição oral, né? Que é transmitida, né, ao longo dos séculos oralmente. Segundo modo, aí nós entramos o texto por escrito, que é o que nós temos na Sagrada Escritura, a Bíblia. Como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então, você pega, por exemplo, como eu disse, né, as cartas paulinas foram escritas por primeiro, né? Depois nós vamos ter os evangelhos. Por exemplo, o evangelho mais antigo, Mateus, por volta do ano 60.
O Evangelho de São João, quase por volta do ano 90, 80, 90. Então, você pega a distância de 35 para 90, né? É um tempo razoável. Então, os textos foram escritos por esses, que são chamados de apóstolos ou varões apostólicos. Faço uma distinção aqui, se vocês quiserem marcar, para saber o que é um apóstolo e o que é um varão apostólico, né? Os apóstolos que escreveram os evangelhos são apenas dois. Você pode escrever aí apóstolos, Mateus e João. Esses são apóstolos. Por que o catecismo usa a palavra varões apostólicos? Varão, a palavra varão significa homem, né? Homens apostólicos, isto é, homens que eram seguidores dos apóstolos. Quem são os varões apostólicos? Primeiro deles é o Marcos, que é um dos evangelhos, e o outro é o Lucas. Os dois não são apóstolos. Marcos não era apóstolo de Jesus. Você pode pegar a lista lá. Não está na lista dos apóstolos. Lucas, ele nem chegou a conhecer propriamente Jesus. Ele era um discípulo de São Paulo. Então, eles são varões apostólicos, ou seja, seguidores dos apóstolos. Por isso que o catecismo faz essa distinção dos apóstolos e dos varões apostólicos. Ok? Todos eles transmitiram a mensagem de salvação. Quem é Marcos, né? O evangelista seguia? Ele seguiu o apóstolo São Pedro. João Marcos, assim chamado, né? O nome dele é João Marcos. Na Sagrada Escritura a gente chama só de Marcos. Mas João Marcos, ele era seguidor do apóstolo São Pedro. Então, a partir da visão petrina é que ele escreve seu evangelho. Lucas escreve o seu evangelho a partir da visão paulina, São Paulo. Outra coisa, detalhe importante. O mesmo autor do evangelho de Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. Quem escreveu os Atos dos Apóstolos? Lucas. Os Atos dos Apóstolos foi escrito pelo evangelista Lucas. Depois, como nós não estudamos Lucas ainda aqui na catequese, né? Nós só estudamos João, né? Não me lembro se nós estudamos Mateus. Mateus já, né? É porque nós falamos das bem-aventuranças, isso. Nós estudamos dois evangelhos, que é o de Mateus e o de João. Então nós vamos ter mais uma oportunidade de olhar. Quando a gente for estudar Lucas, a gente vai estudar junto os Atos, para a gente ver como o texto eles começam igual, tem muitos elementos. Mas o próprio Atos dos Apóstolos, que é a descrição de toda a atividade apostólica depois da subida de Jesus ao céu, com a vinda do Espírito Santo, né? Nós vemos ali que Lucas vai descrever todo o itinerário das viagens missionárias de São Paulo, né? O apóstolo que, como eu disse anteriormente, não se cansa de propagar o evangelho. Então, a pregação apostólica tem dois modos de acontecer: tradição oral, tradição escrita. A tradição oral é mais antiga que a tradição escrita, porque a tradição oral é justamente o que solidifica a fé. A escrita é depois os apóstolos vão colocar no papel, escrevendo cartas e transmitindo esta mensagem. Por isso, gente, que a gente, vamos dizer assim, a gente tem muita coisa desconhecida a respeito de Jesus. Porque quanta coisa não se perdeu nesse tempo, né? Embora nós tenhamos ali dois apóstolos que contam, homens apostólicos que estão diretamente unidos a Jesus e que sabem de Nosso Senhor, mas o próprio Evangelho de São João, quando ele conclui lá no capítulo 21, diz, né, que se nós fôssemos descrever tudo que Jesus fez, nós precisaríamos de todos os livros do mundo, né? Seriam incontáveis as páginas para narrar os feitos de Nosso Senhor. 77. Continuidade na sucessão apostólica. Então, vamos entender um pouco a respeito disso.
Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos. E a eles, transmitindo o seu próprio encargo de magistério, ou seja, transmitem a eles o ensinamento, né? A vocês é confiado ensinar. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, sempre fazendo a distinção de tradição com T maiúsculo, porque mais adiante a gente vai ver que existe tradições com T minúsculo. Quando a gente fala de tradição da igreja, a gente precisa saber se aquilo é tradição com T maiúsculo ou com T minúsculo. E nós vamos explicar mais à frente. Enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a igreja em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que se crê, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente e orante. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo, por seu Verbo no Espírito Santo, permanece presente e atuante na igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu filho, seu dileto filho, e o Espírito Santo, pela qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja através dela no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo, né? Então, é aqui um pouco de como a igreja continua essa sucessão ao longo dos séculos, né? Na sua tradição. Um aspecto aqui que eu quero destacar é a palavra santos padres, que está lá no número 78. Quando a gente fala de santos padres, nós falamos daqueles santos autores espirituais dos primeiros 6 séculos da história da igreja, que nós chamamos também de patrística. Patrística é uma disciplina na teologia que estuda os padres da igreja, ou seja, aqueles padres que se debruçaram na fé, que escreveram inúmeras obras para conservar e para nos ajudar a transmitir esta fé católica. Então é riquíssimo. Nós temos ali 6 séculos de história da igreja, onde eu posso tentar fazer uma espécie de um resumo, só para vocês terem uma noção do que é a patrística. É uma coisa assim apaixonante. Você vai lá, na patrística você encontra de tudo. Ou seja, desde o século I até o século VI, é o período que se compõe o período chamado patrístico. Santo Agostinho está nesse período, São Basílio Magno, toda a doutrina católica fundamentada em relação à pessoa divina de Jesus, à Virgem Maria, à Santíssima Trindade. Então, é muita coisa. Por isso, eu só fazer essa explicação da patrística, né? O Santo Tomás, né, quando ele faz o comentário dos 4 evangelhos, tem uma obra chamada Catena Áurea, que é um comentário de Santo Tomás aos evangelhos. Então ele vai comentar Mateus inteirinho, comentar Marcos inteirinho, Lucas e João. E quando ele vai comentando, ele vai citando ao longo da Catena Áurea a patrística. Então é tão bonito você ler um comentário de São Tomás lá, porque você vê como os santos interpretaram a Sagrada Escritura ao longo dos séculos. Você vai ver, nossa, olha, a mesma interpretação que a gente tem hoje, Santo Agostinho tinha, lá daquela página do Evangelho. A mesma interpretação tinha São Basílio Magno. A mesma interpretação tinha Santo Isidório de Sevilha. A mesma interpretação tinha tal santo. E aí você vai vendo como é lindo ser católico. A gente não interpreta a Bíblia segundo os nossos critérios. O próprio apóstolo Pedro diz na primeira carta que a Bíblia não pode seguir critérios meramente subjetivos. A Bíblia ela precisa ser interpretada no todo da fé. E como que a gente interpreta a Bíblia no todo da fé?
diante de todo o conteúdo de 2000 anos de história. A gente não interpreta uma coisa, vou interpretar aqui hoje. Não. Vamos ver como os santos pensaram isso. Vamos voltar lá atrás e ver como que era a fé. Porque esta é a fé que foi transmitida por Agostinho, que foi transmitida por Santo Efrem, que foi transmitida por Santo Tomás, que foi transmitida aos santos ao longo dos séculos e que chegou até nós hoje. Isso nos identifica como católicos. Protestante não tem isso. Protestante não cita. Primeiro que eles não creem em santo. Depois, eles não creem na sucessão apostólica. Depois, eles não têm magistério. É pobre, entendeu? Não tem conteúdo. É simplesmente a Bíblia e a Bíblia, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que quando um protestante deixa de ser católico, protestante, né, vai para o protestantismo deixando a Igreja Católica, eu sempre digo que nós não perdemos nada. Porque se ele fosse católico, ele não teria deixado. Então, assim, ele já não era católico. Porque se conhecer 10% do patrimônio da igreja, eu não estou dizendo patrimônio físico, estou dizendo patrimônio teológico, de doutrina, de santidade na vida dos santos, é impossível você deixar esse patrimônio para ir lá numa igreja, né, 4 paredes, um teto, e aquele fervo lá e nada. É impossível. Então, assim, se a pessoa, ele estava na igreja e foi pro protestantismo, que pena. Olha, com toda franqueza, não perdemos nada, né? Mas que triste, né? Não, se ele fosse católico e conhecesse a fé, não teria como deixar. É impossível. Mas aí foi talvez uma negligência na transmissão da fé, tudo bem, mas paciência. 2. Existe uma relação profunda entre essas duas coisas. Tradição, que nós vimos até agora, e Sagrada Escritura. Elas têm uma fonte comum, como recorda o catecismo aí, número 80. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como a outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com todos os seus, todos os dias até a consumação dos séculos. Existem, então, duas modalidades distintas de transmissão: a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, né? O que entende por Sagrada Escritura? Número 81. Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Então, quando a gente fala Sagrada Escritura, nós estamos falando daquele texto escrito. Isso é Sagrada Escritura. Bíblia é outra coisa. Bíblia é uma biblioteca de livros. Traga a Bíblia. Isso é... Então, a gente precisa ter bem claro. Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Bíblia não necessariamente é a palavra de Deus, né? Por exemplo, diz lá, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, pode ser não necessariamente. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus. Bíblia é um livro, um compêndio, do qual contém a palavra de Deus, escrita e transmitida. Continuemos. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Então, por que é importante nós termos consciência disso? Porque quando nós falamos palavra de Deus ou Sagrada Escritura, nós não estamos falando de um livro. A Bíblia é um livro. A Sagrada Escritura não é um livro. Certo? A Sagrada Escritura é para nós uma pessoa chamada Jesus.
A palavra de Deus é quem? Quem é a palavra? Está lá no prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, Sagrada Escritura e Palavra de Deus é uma pessoa, não é um texto, não é página. A Bíblia, sim, é um livro com textos que a gente lê, mas nós cremos que a Sagrada Escritura, que a Palavra de Deus é uma pessoa divina. Essa pessoa se manifesta e se revela a nós. Tudo bem? Certo. 82, importantíssimo. Daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, quem interpreta autenticamente a revelação? A igreja. Quem interpreta autenticamente a Sagrada Escritura? A igreja. Não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente na Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, nós reverenciamos a palavra de Deus? Sim, mas também nós reverenciamos a Sagrada Tradição. Porque para nós católicos a palavra de Deus não é só transmitida na Bíblia, ela também é transmitida na tradição. Porque afinal de contas, durante 15 anos, o que sustentou não foi a tradição escrita. O que sustentou foi a tradição oral. Portanto, tradição com T maiúsculo. Aquilo que os apóstolos iam se transmitindo e revelando. E que depois foi escrito pelos padres da igreja ao longo dos séculos nos textos da patrística. Ok? O número 83, aí ele faz uma distinção daquilo que eu falei anteriormente. Tradição apostólica e tradições eclesiais, que nós podemos chamar de tradições com T minúsculo. Vamos ver. 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus, e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos, olha só o que eu acabei de dizer anteriormente, não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Então os apóstolos lá, a primeira tradição de cristãos que morreram lá, derramaram seu sangue, não tinham Bíblia. Eles só ouviam os apóstolos. Seguindo, dela é preciso distinguir as tradições com T minúsculo, que são chamadas tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas, devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares sobre as quais a tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. É à luz da grande tradição que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas sob a guia do magistério da igreja. Então, tradição com T minúsculo, ela pode passar, é uma tradição disciplinar, é uma tradição que a igreja vê uma necessidade. Agora, a tradição com T maiúsculo, essa jamais. Por exemplo, uma tradição com T minúsculo, que é uma tradição disciplinar da igreja. O uso da batina. O uso da batina foi uma realidade que foi se adotando ao longo da história da igreja e se tornou uma tradição com T minúsculo, uma tradição disciplinar, na qual a igreja manifesta aos seus representantes que utilize, por exemplo, a veste talar, a batina. Também nós temos, por exemplo, os hábitos dos religiosos, também são tradições disciplinares. Ok? Muito bem, passamos para o número 84. Todo esse depósito de fé da tradição da Sagrada Escritura, ele é confiado a quem na sua totalidade? A igreja. Então é o que nós vamos ver agora no número 84. A interpretação do depósito da fé. Quem interpreta autenticamente? Cabe compreender e lá, nas dúvidas, dar uma resposta. A igreja. O patrimônio sagrado da fé, também chamado de depositum fidei,
contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da Igreja. Apegando-se firmemente ao mesmo, o povo santo todo unido aos seus pastores, persevera continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação do exercício e na profissão da fé transmitida, se crie uma singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então, é responsabilidade de todos nós guardarmos a fé. Aí nós vemos um outro ponto, o magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? Então, nós vamos entender. Nós temos 2 pilares fundamentais, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura. E nós temos por baixo disso o magistério da igreja, que é o que nós vamos falar agora. O que é o magistério da igreja? Número 85. O ofício de interpretar autenticamente, ou seja, com autoridade, a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, isto é, o Papa. Então não é qualquer um que pode fazer a interpretação da Bíblia. Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, ou seja, o Papa não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido no sentido de que, por mandato divino, com assistência do Espírito Santo, piamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe. Deste único depósito de fé, tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo a seus apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes dos seus pastores, que lhes dão sob diferentes formas. Então, o bispo, ele faz parte do magistério da igreja, ou seja, o que é o magistério? A missão de ensinar. Ele deve ser o guardião da fé de sempre. Ele deve vigiar para que a fé de sempre seja transmitida integralmente. Se, por exemplo, um padre ensina um erro, o bispo deve fazer o quê? Deve advertir aquele padre, corrigi-lo, para que ele se emende e ensine a verdade da fé católica, e não ensine os achismos da cabeça dele. Tem que transmitir a fé católica. Eu não posso estar aqui transmitindo aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho. Se aquilo que eu acredito é aquilo que a igreja acredita, beleza. Mas se aquilo que eu acredito não é aquilo que a igreja acredita, eu não posso transmitir isso. Porque é a minha opinião. Eu não estou aqui para transmitir minha opinião. Vocês não vieram para ouvir a opinião de Rogério de Azevedo Silva. Vocês estão aqui para ouvir a opinião da igreja. Pronto, acabou. Quando você vai a uma missa dominical, você não quer saber a opinião do padre ciclano. Eu quero saber o que a igreja diz a respeito de. E eu quero que o Senhor me transmita isso com fidelidade. Ponto. Simples assim. Isso está onde? Um dia nós vamos estudar mais à frente, né? Não sei quando, mas espero que sim. Nós vamos estudar um dia uma parte do Código de Direito Canônico. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Mas vocês precisam conhecer o direito de vocês. Então lá no direito, ele está disciplinado quais são os direitos dos fiéis leigos, né? E quais são os deveres. E quais são os nossos deveres de padres e os nossos direitos, né? Como cristão, todo cristão batizado, né? Todo cristão de fato é batizado, né? Todo batizado, ele é sujeito de direitos e deveres. Então os fiéis têm direitos. E um dos direitos dos fiéis que está lá no código é de que você chegue ao domingo e receba uma missa segundo os livros litúrgicos, ponto. Isso aqui dá muito imbróglio, talvez, não vou entrar nessa polêmica, mas é direito de vocês receberem uma missa de acordo com os livros litúrgicos, ponto. Ou seja, o padre não pode criar, né, segundo os critérios de, hoje eu vou inventar uma coisa diferente aqui para dar uma mudada. Não posso fazer isso. Porque se eu estou fazendo isso, eu estou lesando o direito de vocês, que é vir aqui e receber aquilo que é a igreja
fez sempre e que está autenticamente atestado nos livros da liturgia. Ponto. Mas um dia a gente estuda o direito dos fiéis para vocês saberem o que vocês podem fazer, né? Muito bem. Vamos passar para os dogmas da fé. Talvez é uma das partes mais difíceis, né, ensinar isso aqui, porque daí vocês têm direito de cobrar, né? Os fiéis. Mas eu fico tranquilo porque eu faço o que a igreja manda, então ninguém vai me cobrar de nada. O livro manda fazer, eu faço. O livro não manda fazer, eu não faço. Então, se o missal manda eu impor as mãos, eu imponho. Se o missal não manda, eu não imponho. Então, não vai ser difícil. É muito melhor obedecer porque a gente não tem perigo, né? Vamos entrar no número 88. Os dogmas da fé. Então, dentro da tradição da igreja, né, nós temos o magistério. E o magistério confirma, né, algumas verdades, selando, né, autenticando aquilo que nós chamamos de dogma. Então, o que significa a palavra dogma? Às vezes a gente, a igreja é muito dogmática. Você sabe o que significa a palavra dogma? A palavra dogma significa ensinamento, em grego. Isso é muito dogmático. Ué, a palavra dogmático está dizendo o quê? Que eu ensino, que eu estou ensinando. Eu estou transmitindo o ensinamento. A igreja com os seus dogmas muito... Não, a igreja com os seus ensinamentos de sempre, né? Então, o dogma é o ensinamento. Portanto, o ensinamento é uma realidade positiva, né? Porque todo o ensinamento da igreja ele tem como base dois aspectos: tradição e Sagrada Escritura. Então, não tem como ser uma realidade negativa. Mas, às vezes, a palavra dogma ela é usada de maneira negativa. Assim, até quase como de maneira pejorativa. Nossa, é ruim o dogma. Olha, hoje nós estamos celebrando um dogma. O que é celebrar um dogma? É celebrar um ensinamento da igreja de sempre. É isso, né? Vamos lá. 88. O magistério da igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então, você é livre para crer algo em relação ao dogma, mas a partir do momento que você tem essa liberdade, você se torna, para nós católicos, herege. Ou seja, um herege é aquele que nega uma parte da fé. Você é totalmente livre, você não é obrigado a crer. Mas se você se diz católico, você tem que crer. Eu creio porque a igreja crê nisso, porque isso foi transmitido. E é muito mais sólido a transmissão da igreja ao longo dos séculos do que a minha cabeça aqui, né? Olha o número 89 como é fundamental para a nossa vida espiritual. Quem quer crescer na vida espiritual e ter aí uma vida de virtudes, o número 89 é lapidar. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas, ou seja, os ensinamentos, são luzes do caminho de nossa fé que iluminam e o tornam seguro. Na verdade, se a nossa vida for reta, nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Por que as pessoas têm dificuldades para acolher um dogma? Mas eu não consigo entender. Você não precisa entender dogma, você precisa crer. Dogma não é para entender, é para crer. Ok? Uma das coisas é porque ou a nossa vida não está reta moralmente, ou a nossa inteligência está turva, ou o nosso coração não está aberto. Então, é um desses três problemas que faz com que você tenha muita dificuldade de acolher o dogma. Ou a sua vida moral não está na retidão, então você precisa ordenar a sua vida, você precisa de conversão. 2,
Pode ser que a sua inteligência esteja embotada pelo orgulho, pela soberba, pelas doenças espirituais, ou pode ser porque o seu coração está difícil para acolher. Então precisa também passar por um processo de mudança. Porque a vida espiritual está em profunda consonância, né? Estão, como o catecismo diz, estritamente ligadas a vida espiritual e a vida do dogma, as verdades da fé. Ok? Vamos para o número 90. Os laços mútuos e a coerência dos dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Cristo. Existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente. Então, dentro dos dogmas, existem dogmas que são maiores e que vão numa hierarquia, e outros dogmas são menores. Por exemplo, qual é a maior verdade da fé? Qual é o maior dogma de fé católico? Qual é o maior dogma da fé católica? Numa hierarquia de verdades. O primeiro de todos, que é o mais importante para nós católicos. Não. Qual que é a verdade mais importante para nós, gente? Isto, o mistério da Santíssima Trindade. Essa é a verdade mais importante. Desta verdade decorrem as outras verdades. Quer ver como o catecismo diz isto? Deixa eu pegar aqui. Pegue lá no Catecismo da Igreja. O número 234, o marginal 234 do Catecismo. Não é a página, é o marginal, do ladinho. Isso aqui vocês vão grifar para nunca mais esquecer. Acharam? 234. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Isso é o que nós temos de maior. É o mais importante. A Santíssima Trindade. Isto é, Pai, Filho e Espírito Santo. Comunhão perfeita de amor. Deste mistério vão decorrer todos os outros. Aí você vai ter a união hipostática de Jesus, a sua... Claro, abaixo no mistério da Santíssima Trindade está o mistério da... Segundo? Não. Quem nos revelou a Santíssima Trindade? Tá, e qual é o mistério que nos salva em Jesus? Tem um nome esse mistério? Não. Mistério da? Não. Mistério da? Redenção. Redenção. Ou seja, o que é o mistério da redenção? Jesus vai lá e compra de volta, paga o preço da nossa salvação e nos devolve inteiramente a graça de sermos filhos de Deus. E é no mistério da redenção que nós conhecemos o mistério da Trindade. Então, aí vão decorrer todos os outros dogmas, as verdades da fé que vão descendo, né? Muito bem, vamos voltar onde nós estávamos, né? Aí, número 91, voltemos lá, né? Eu só vou passar agora por cima rapidinho aqui, porque essa parte é bem tranquila. Aí o catecismo apresenta aqui o senso sobrenatural da fé, não tem nada de tão relevante aqui, e o crescimento na compreensão da fé. Porque justamente o catecismo vai mostrar aqui a ligação que existe entre os mistérios da fé. Então, todos os mistérios da fé têm uma conexão. Então, nada é fora de si. Por exemplo, vamos pegar um dogma. Você pega o dogma da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição, ele está intrinsecamente ligado com o mistério da redenção. Porque Maria
é imaculada. Na bula de proclamação do dogma da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX disse: tendo em vista os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada da mancha do pecado. Por que Maria é imaculada? Porque o mistério que acontece nela tem uma conexão com o mistério da vida de Cristo. Não é porque ela recebeu um privilégio especial, é porque tem uma conexão lá. Então os mistérios da fé, os dogmas estão conectados. Não existe nenhum dogma que não tenha conexão um com o outro. É isso que o catecismo vai dizer sobre o sentido sobrenatural da fé e sobre o crescimento da compreensão da fé. Vamos para o número 101, para a gente tentar fechar aqui, que é uma outra forma. Então, nós temos duas formas principais de transmissão da revelação divina. Primeira é a tradição apostólica, a tradição. A segunda é a Sagrada Escritura, que é o que nós vamos ver, que é a transmissão oral e a transmissão escrita. Vamos para a transmissão escrita. Na transmissão escrita nós temos então o título: Cristo, palavra única na Sagrada Escritura. Da Sagrada Escritura. Lembra que eu já falei isso, né? Deus tem uma única palavra, e a única palavra que Deus tem é Jesus. Jesus é a palavra. Ele é o princípio, Ele é tudo. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Por Ele, para Ele, todas as coisas existem. Lembra que nós falamos na outra aula que o universo foi feito para Ele, você existe para Ele. Ele é a palavra. Ele é tudo para Deus Pai. Muito bem. 102. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra. Quem é essa palavra? Seu verbo único, Jesus, no qual se expressa por inteiro. Grife o número 102 para vocês guardarem isso. Deus tem uma única palavra. A única palavra que Deus tem é o verbo. Quem é o verbo? Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus tem essa única palavra. Ele é tudo para o Pai. Muito bem. 103. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras, como também venera o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai, que está nos céus, vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Então Deus vai, através da palavra, nos transmitindo. Vamos no número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Veja, Deus não é o autor da Bíblia, Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas, que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura, foram consignadas sob a inspiração do Espírito Santo. Então a Igreja enxerga aqui, incessantemente, a missão de guardar e cuidar exclusivamente da Palavra de Deus. 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Então, a Igreja crê, por fé divina, que todos os redatores da Bíblia foram inspirados pela ação do Espírito Santo. 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Então nós cremos com certeza, de maneira fiel e sem erro, que tudo que está na Sagrada Escritura é verdade e foi transmitido. 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Nós somos uma religião de uma pessoa. Eu já falei isso, nós não somos uma religião de um livro chamado Bíblia. Nós somos uma religião de uma pessoa chamada Jesus. O cristianismo é a religião da palavra de Deus.
não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo, para que as Escrituras não permaneçam letra morta. É preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo nos abra o espírito à compreensão das Escrituras. Quem é o intérprete da Escritura? Ele, o protagonista, o Espírito Santo. Então, para que a gente possa fazer uma interpretação autêntica da Bíblia, quem ajuda-nos nesse processo? O Espírito Santo. 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, olha o que a igreja diz. O que o autor quis dizer quando ele escreveu isso daqui? Quando a gente vai ler a Bíblia. Eu acho que ele quis dizer isso aqui. Não, não é o seu achismo. O que a igreja diz? Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que se levar em conta as condições da época, da cultura deles, o gênero literário em uso naquele tempo, os modos, então correntes, de sentir, falar e narrar. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são de vários modos históricos, proféticos, poéticos e nos demais gêneros de expressão. Por isso que a gente tem que estudar. Não é simplesmente abrir a Bíblia e vamos embora para ver. Não, qual foi o gênero literário? O que o autor queria dizer? Para quem que ele estava escrevendo esse texto? Que contexto escreveu? Era guerra? Não era? Era contexto de perseguição? Não era? 111. Mas já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio de interpretação correta, não menos importante que a anterior, e sem a qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura, isso aqui é bom grifar, né? A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que ela foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Então, como que a gente faz, né? Eu vou fazer uma homilia, vou fazer um sermão. Como que eu vou saber o que Deus quis transmitir aqui? Então, eu tenho que ter princípios. Eu não posso dizer, eu acho que Deus quis falar isso aqui, eu vou falar isso aqui para o povo hoje. Não. Então, eu preciso ter princípios. A igreja nos dá. Quais são esses critérios? Primeiro critério, 112. Vou explicar cada um dos critérios, porque eles não são muito fáceis de entender. Então, eu diria assim, se você quiser escrever ali na frente do 112, para estudar a Bíblia é necessário 3 coisas. E aqui estão essas 3 coisas, ou seja, os 3 critérios. Porque senão você vai fazer besteira. Besteira das feias, né? Como muitos fizeram, né, ao longo da história, né? Vamos lá. Número 1. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. Então, nenhuma página da Bíblia ela é interpretada sozinha. Ela é interpretada dentro do todo da fé. Dentro de todo o conteúdo da Sagrada Escritura. Pois, por mais diferente que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro do coração aberto depois de sua Páscoa. Então, a gente interpreta a Bíblia em consonância com toda a Bíblia. Eu não vou pegar um texto ali, segundo o meu critério, e fazer uma interpretação equivocada. Mas aquele texto está dentro de todo um contexto do livro, que está dentro de todo um contexto que é a própria Sagrada Escritura. 2. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Ou seja, em consonância com 2000 anos de história. Por isso, vocês podem ver, eu sempre cito santos na homilia. Por que eu cito santos? Porque eu vou lá e vejo que Teresinha do Menino Jesus aplicou aquela página do Evangelho na vida. O Papa Bento XVI escreveu
em 2007, né, a Verbum Domini. Depois que teve um sínodo da Palavra de Deus em Roma, os bispos estavam reunidos com o Papa. Termina o sínodo, o Papa escreve então um documento que é chamado Exortação Apostólica. E ele escreveu essa exortação apostólica chamada Verbum Domini, que é sobre a Palavra de Deus. Era um sínodo para tratar sobre o estudo da Palavra de Deus. E aí o Papa Bento XVI coloca lá que os santos são os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Ou seja, qual é a melhor forma de nós interpretarmos a Escritura? Olhando para a vida dos santos, você fala, nossa, aqui tem o Evangelho vivo. O Evangelho não é uma letra morta. O Evangelho é uma vida doada. É uma vida derramada. Você olha para os mártires, você fala, isso aqui é Evangelho. O Evangelho vivo acontecendo realmente na vida de uma pessoa. Então, quem são os melhores intérpretes? Os santos. Porque eles mostram como aquilo que nosso Senhor ensinou, levado a cabo, transforma a vida de uma pessoa de tal modo que a pessoa se une tanto a Cristo que se assemelha a Ele. Então, por isso, a Escritura deve ser lida em consonância com a tradição inteira da Igreja. Vamos ver o que ele diz aí, olha, 113. Consoante um adágio dos padres, né, sobre o princípio da Sagrada Escritura, que é: a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentais materiais. Ou seja, ele está escrito mais na nossa vida do que nas páginas do Evangelho que a gente lê. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. 3. E o último modo, estar atento à analogia da fé. O que é a analogia da fé? São as verdades entre si que devem ser coerentes. Por analogia da fé, entendemos coesão das verdades da fé entre si no projeto total da revelação. Então, um texto precisa estar em consonância com todas as verdades da fé que nós cremos. Ele não pode estar em dissonância. Precisa estar, ter uma coesão de verdades. Então, esses são os 3 modos, os 3 critérios para uma interpretação correta da Escritura. O conteúdo todo da fé, dentro da Escritura, completo. 2, em consonância com os 2000 anos de história. 3, aquela verdade não estar fora da coerência de todas as verdades que nós cremos. Se ela tiver uma coisa fora, não creia, porque aquilo não é coerente. Depois, por fim, o catecismo vai apresentar os sentidos da Escritura. Eu já falei sobre isso daqui, os sentidos da Escritura, quando eu fiz uma aula introdutória sobre a Bíblia. Não sei se foi no ano passado, foi 2024, isso. Lá por março do ano passado, está lá. Antes de começar a estudar a Bíblia, que eu fiz toda uma explanação sobre Bíblia, eu fiz uma aula sobre isso daqui e citei, inclusive, esses números. 115, 116, 117, 18 e 19. Então, não vou falar disso daqui, né? Porque já deviam saber, né? Muito bem. E tá bom. Vamos lá, no 120, daí eu já encerro aqui. No 120, nós temos ali então o cânon das Escrituras. Olha, isso daqui é muito bom para a gente ver a listinha dos cânones da Sagrada Escritura. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa, denominada Cânon das Escrituras, ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo. Então, essa é a Bíblia Católica. Ao todo, nós temos 73 livros. 46 no Antigo e 27 no Novo. Os protestantes aceitam os 27 do Novo Testamento. Eles só não aceitam alguns livros do Antigo Testamento, que, se eu não me engano, deles são 39 livros. Então, ou seja, eles têm 7 livros a menos do que nós. Aí nós temos a lista, né, para vocês decorarem a Bíblia.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e vai embora, né? Até o Apocalipse de São João. Então aqui estão todos os livros, a lista dos livros do Novo Testamento. Bem facinho, né? Para a gente guardar. A seguir vem uma explicação do Catecismo sobre o Antigo Testamento, que é uma parte indispensável da Sagrada Escritura, que ali está o início da economia da salvação. Depois, no número 124, vem a explicação do Novo Testamento, como o Novo Testamento está estruturado e organizado. Destaco aqui o número 125, pega aí, sobre o Novo Testamento. Os evangelhos são o coração de todas as Escrituras. Ali que pulsa. Por quê? Porque ali pulsa a vida de Cristo. Então, o evangelho é a centralidade de toda a Sagrada Escritura. Uma vez que constitui o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Aí ele distingue 3 etapas, né, da formação dos evangelhos. Número 1, vida e ensinamento de Jesus. Número 2, tradição oral. Número 3, os evangelhos escritos. Ok? Só quero encerrar até aqui no número 133, já para a gente fechar essa parte. Depois, o número 128 do Catecismo apresenta a unidade entre Antigo e Novo Testamento. Então, Antigo e Novo estão intrinsecamente ligados. Uma coisa fala a respeito da outra. Olha lá o que diz o número 129 do Catecismo. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz do Cristo morto e ressuscitado. Então, isso aqui é fundamental quando a gente vai ler a Bíblia. Todo o Antigo Testamento precisa ser lido à luz do Cristo. Porque o Antigo Testamento existe por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, Moisés, quando você vê passagens de Moisés lutando com o povo, intercedendo pelo povo, ali você vê um sinal de Cristo escondido. Por isso que, tanto é que no Novo Testamento, Jesus é chamado de o novo Moisés, dentro do Evangelho de Mateus. Porque Moisés foi alguém para o povo de Israel extremamente precioso. Então, ele é um novo Moisés. Mas está acima de Moisés, muito acima de Moisés. Coitado de Moisés, né? Então, todo o Antigo Testamento, tudo o que acontece no Antigo Testamento é lido com chave e interpretação do Cristo ressuscitado, né? Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. Se um dia vocês quiserem, tem um Santo Antônio de Pádua, né, uma criatura meio assim, dessas diferentes, né, com privilégios especiais, né. E Santo Antônio comentou muito, né, as Sagradas Escrituras. Então ele tem uns sermões assim, uns livros assim enormes, né. É muito lindo ver essa interpretação tipológica de Santo Antônio quando ele vai comentando o Antigo Testamento e Novo. E ele vai fazendo essa alusão daquilo que está no Antigo ao Novo. Então, é um gênio, né, Santo Antônio de Pádua. A ponto que o Papa Pio XII, quando o proclamou, né, o patrono da Sagrada Escritura, chamou de Arca do Testamento, né? Que, segundo se dizia, que se nós perdêssemos a Bíblia no mundo inteiro, Santo Antônio seria capaz de reescrevê-la. De tanto que a Bíblia estava na cabeça dele. E, gente, de fato, o homem era um gênio, né? Você vai ler os sermões dele, ele cita toda a Bíblia ali, com passagens, com notas e tudo mais. Você fala, meu Deus do céu, como que um homem lá no século XII conseguia fazer isso, né? Que alguém faça hoje com inteligência artificial, né? E cite a Sagrada Escritura inteira, ou com o Google, facinho, né? Mas que um santo lá tivesse tempo de ficar rodando a Bíblia, procurando passagens da Escritura para poder fazer isso, é um gênio. Por fim, a Sagrada Escritura na vida da igreja, né? Que então a igreja insiste que os fiéis tenham acesso à Sagrada Escritura. Olha aqui o número 131.
É tão grande o poder e a eficácia encerrados na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza na fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja aberto amplamente aos fiéis. 132. Que o estudo das sagradas páginas seja, portanto, como que a alma da Sagrada Teologia. Então a igreja, ela abre, para todos os fiéis o acesso à palavra de Deus, ao estudo das verdades da fé. Muito bem, aqui nós encerramos então a tradição, a transmissão da Sagrada Escritura. No próximo encontro nós vamos começar o capítulo 3, que é o último ponto daquele aspecto que nós começamos há 2 semanas. O que é a fé? A fé está lá no capítulo 3. É a resposta do homem a Deus. Nós vamos entrar nesse aspecto para depois entrar, então, na parte mais penosa, que é estudar o credo, estudar o creio. Vamos agradecer então a Deus por este estudo, por esta noite. Que o Senhor nos inspire sempre a buscar as verdades da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, o Senhor esteja convosco. Sob a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.